Fala pessoal, estamos dando início a mais um Papo Imobiliário Podcast, o primeiro podcast do setor imobiliário de Alagoas. E hoje nós temos a honra de receber o arquiteto Alan Gaia, nosso amigão aqui, parceiro. Vamos começar fazendo aquela apresentação que a gente faz sempre do nosso convidado, né? Também com um vasto currículo. O Alan é um arquiteto renomado já aqui no estado de Alagoas. E a gente foi colher um pouco das suas informações e o que a gente obteve foi isso. Alan Gaia, arquiteto alagoano formado pela Universidade Federal de Alagoas, com mais de 15 anos de atuação no mercado, projetando residências, lojas, apartamentos, clínicas, restaurantes, escritórios, enfim, uma infinidade de projetos que já tem no seu portfólio e desenvolve desde a concepção arquitetônica até os detalhes finais de ambientação. Também temos aqui que você cursou arquitetura no ano de 2002 e mesmo antes de se formar já atuava no mercado, já fazia os projetos de alguns amigos mais próximos, né? E também a gente viu que você, na busca por clientes, no início de carreira, você montou uma construtora com seu irmão, né? Que é arquiteto, que é engenheiro. Uhum. E que o seu trabalho ele prima pela atemporalidade. É adepto do estilo que busca aconchego como premissa e pensa que precisa atender às necessidades do cliente inserindo no universo de realizações. Ou seja, ele dá um excelente atendimento para o cliente para realizar o sonho dele. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para poder dividir um pouco da minha história, do meu trabalho, da forma como a gente vai desenvolvendo esse tempo que eu já trabalho e como eu faço para projetar, para enfim, conseguir clientes, essa questão toda. A minha história, você fez um resumo legal dela. Eu entrei na faculdade, na universidade, por volta de 2002. Me formei em 2007, ou seja, aproximadamente mais de 15 anos trabalhando já. E mesmo antes de me formar, eu já comecei inquieto a tentar me inserir no mercado de trabalho. E para isso, nada melhor do que você, enfim, conseguir isso com a família, com amigos. E o início nunca é fácil, né? Assim, para quem começa do zero, eu não tenho ninguém na família que trabalhe com construção civil, que trabalhe com arquitetura. Tem primos distantes, mas não tem um vínculo próximo para que facilitasse alguma coisa. O meu irmão é 3 anos mais velho que eu, é engenheiro. E assim que eu me formei, a gente já tinha uma construtora pequena. E que buscava obras pequenas, enfim, até porque a gente não tinha muito lastro. E coincidentemente, assim que eu me formei, meu irmão ele estava trabalhando numa construtora grande, como um CLT, e me chamou para gerir essa construtora da gente. Uhum. E isso fez com que eu tivesse, eu meio que voltasse para o interior para acompanhar algumas obras. E nesse acompanhamento, as pessoas do interior que me conheciam mais do que minha família do interior, minha família é de Palmeira dos Índios. E eu moro em Maceió, aqui vizinho de vocês. Palmeiras vence, né? Temos muitos palmeirenses aqui. E aí as pessoas lá em Palmeira me conheciam, começaram a me convidar para fazer trabalho. Em contrapartida também, eu nunca voltei a morar em Palmeira, que eu nasci lá, mas nunca voltei a morar em Palmeira. E pegava os projetos em Maceió também, de um amigo, de um familiar, do conhecido de um amigo, porque todo o networking, a grade foi sendo feita dessa forma, com a indicação de um, de outro. E os projetos no interior, as pessoas terminavam conhecendo pessoas na capital, nas cidades vizinhas aqui é Pernambuco. E aí comecei a rodar, e aí a construtora, junto com meu irmão, que não era nosso foco principal, nunca foi nem o dele nem o meu, que ele sempre trabalhou como engenheiro em construtoras grandes do país inteiro. A gente tinha aquilo como o início das nossas carreiras, eu como arquiteto, ele como engenheiro. E aí eu comecei a trabalhar, a aparecer projetos em Maceió, em Recife, enfim,
Aí eu comecei a mostrar o meu trabalho, porque quando você trabalha com arquitetura, você não vende um produto discussando, né? Você não vende dizendo, olha, eu sei fazer isso aqui, eu sei fazer aquilo outro. Não, você tem que começar a mostrar. Sim. E Você tem que criar seu portfólio, né? É o portfólio que atrai, né? Ou um amigo que indica. Diz, olha, aquele rapaz ali, eu contratei, ele fez uma reforma de uma casa para mim. E eu acho que ele poderia fazer esse projeto que você está querendo também. E vai nesse ciclo. Você teve um apoio muito importante que eu vejo para todo mundo que está começando, que é o Family Friend, né? Que é Aham. amigos e família apoiar, incentivar, que muita gente não tem esse apoio. Aham. Acaba tendo mais apoio das pessoas da rua do que dentro de casa. E eu acho que isso foi muito importante também para o seu começo. Na área de arquitetura, eu acho que isso é muito importante, sabe? É difícil, muita gente, eu tô conversando recentemente com alguns amigos meus, a gente não tem na faculdade a ideia, e até durante muito tempo no mercado de trabalho, a gente não tem a ideia de que um escritório de arquitetura é uma empresa, né? Você às vezes fica, eu vou trabalhar de casa, hoje está Tá em evidência a questão de você trabalhar de casa por conta da questão de home office, essa questão toda da pandemia. Muita gente foi para casa, mas é necessário você entender, a partir do momento que você abre qualquer negócio, que aquilo ali é uma empresa, né? O Alangaia é uma empresa, né? Eu creio que todos os profissionais liberais também são empresas, né? O advogado, o Sim. dentista, E você o ter um médico. escritório pode ser até importante, porque pode ser o seu primeiro projeto. Você fazer o seu escritório e mostrar. Fui eu que fiz. Exato, isso é importante. Abrir a empresa, como é que você vai conseguir fazer com que uma pessoa lhe pague bem um metro quadrado legal, você chegando lá com uma mochilinha nas costas e abrindo um laptop, só isso, não, a meu ver, só isso não vale, sabe? Principalmente no seu ramo, né? No seu... Exato. Isso não agrega tanto. Aí, inicialmente, a gente... É uma questão de investimento também. Você precisa ter dinheiro para abrir seu escritório, né? Com certeza. Então, para você conseguir esse acervo para poder mostrar, você teve essas dificuldades que foram superadas por indicações, né? Assim? Exato, exatamente. Pelo apoio familiar. Assim, exato. Eu saí da faculdade, aí saí desempregado, né? O que é que eu vou fazer? Aí eu tenho uma construtora com meu irmão. Ele disse, olha, tem umas obras aqui pra gente fazer. Vamos lá, eu fui fazer. E a partir daí começou já vai a fazendo acontecer projeto, o que... já tem um cliente que gosta e vai fluindo. Né? Vai Exatamente, acontecendo. foi fluindo. Mas antes mesmo de eu me formar, eu já comecei a trabalhar fazendo projetos bons, assim, reformas de apartamento, na parte de ambientação. E eu sempre tive uma visão muito ligada à imagem, né? Tipo, eu preciso mostrar. O meu Instagram hoje é um Instagram que, depois de entender como funcionava a rede social, ele é um Instagram de imagens, só projetos meus, até porque eu não gosto de confundir. Colocar referência e tudo mais, nada contra, mas o meu Instagram não é um Instagram de portfólio. Você entra no meu Instagram, você vê projetos meus. Sejam ambientação, projetos comerciais, enfim, o que tem no meu portfólio. E você vende imagem, né? Assim, quer Exatamente. queira, quer não, também você não vende um projeto, você vende a imagem, você vende... É bem mais que isso. Então, realmente, eu acho que é interessante, é importante, indispensável você estar preocupado sempre com isso. Exato. Né? Exatamente. E a gente, Alan, desde o projeto do Papo Imobiliário, a gente pensa no seu nome para a gente ter um episódio com você, né? Antes mesmo obrigado. da gente começar a gravar. Por você ser um nome forte na arquitetura alagoana, por a gente gostar bastante do seu trabalho, né? Ser um Obrigado. cara que estuda, se especializa, viaja muito, tá sempre por dentro das tendências, né? Um parceiro meu, né, da Nix, tem uma parceria com o Sidney também, o Sidney é seu cliente, e a gente já se conhece, e você é um cara super do bem, que a gente gosta de lidar, então a gente já pensou no seu nome lá atrás. Muito obrigado. Né? E é ótimo ter você hoje aqui com a gente. E a gente sabe hoje que o mercado imobiliário, a construção civil, cada dia mais hoje não tem como dissociar da arquitetura, tá? É tudo muito ligado, né? A gente vende muito, como você falou, a beleza, a estética, o que é bonito, o que é belo. E cada dia mais as pessoas, independente da condição financeira e da classe social, querem isso. E antes as tendências das feiras internacionais do que a gente tinha lá fora,
nos demorava um pouco para chegar até a gente, né? Principalmente a gente aqui no interior. Hoje em dia isso foi muito superado, né? Com a tecnologia é praticamente de imediato. Então as tendências elas alcançam o mundo inteiro de Chega uma rápido, forma muito rápida. E falando sobre isso, eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo realmente, de fato, com você falando sobre as tendências mundiais, o que é que a gente espera da arquitetura a nível global mesmo, o que vem por aí Então, nos próximos anos e para agora também. mais importante do que falar do que vem por aí é falar quem vai trazer isso para você. Porque por mais que a informação ela seja bastante difundida, cada pessoa consegue absorver aquilo de uma forma, né? É muito importante a contratação de um profissional que consiga trazer para você da forma correta aquilo que foi visto, tá? Você vai numa feira, você vai para Milão, lá tem diversas informações, tem diversos fornecedores, tem todo tipo de arquitetura que você imaginar. Então, para você filtrar a tendência, não é só você ir naquela feira. Não é só você entrar no Instagram e ver quem está indo para a Feira de Milão e vendo o que está lá na Feira de Milão. Ou seja, você tem que ter o foco, tem que ter o filtro daquilo que você precisa trazer para você. Até porque cada mercado é um mercado. Tipo, a nossa realidade, a realidade Brasil para a realidade fora de diversos outros países, cada um tem a sua realidade. O Brasil em si já tem diversas realidades, já tem diversos... Quando eu falo realidade, eu falo realidade estética mesmo, entendeu? Eu falo materiais a serem utilizados. É importante você ver quem você vai chamar para trazer aquilo que você viu e aquilo que você quer. Porque às vezes você se engana achando que você é capaz... passeando pelo Pinterest, por alguma coisa desse Instagram, essas coisas, você vai conseguir resolver aquilo. Tem vários e vários e vários sites que você consegue pegar projeto pronto. Isso é uma discussão que sempre acontece lá com os grupos de arquitetura. Mas, enfim, voltando também para essa parte, o mercado imobiliário tem que estar relacionado com essa questão da arquitetura, porque a gente vai trazer isso, vai filtrar o que é legal, o que é tendência, para que esse mercado funcione. Para que aquela construtora contrate aquele arquiteto e consiga fazer aquilo para que vai atender aquele cliente, aquele nicho de cliente que você termina tendo. Falar de tendência é vasto. Entendeu? Qual é a tendência hoje? A gente passa por uma pandemia ainda, não acabou. Todo mundo voltou muito a olhar para dentro de casa. Todo mundo, quem mora em apartamento, quis ir morar numa casa. Quem mora num apartamento que não quer morar numa casa, quis fazer uma casa de praia. Eu noto isso pela quantidade de projetos que tem no escritório com relação à casa. Entendeu? Muita gente que queria morar à beira-mar, em Maceió, prefere agora comprar um terreno para construir uma casa de praia, vai ficar morando no seu apartamento e vai ter uma casa de praia agora. Ou então, disse, não, vou mudar, mas vou mudar para uma casa. Eu sou uma pessoa dessas. Eu moro num apartamento, o primeiro apartamento que a gente comprou, não é um apartamento grande, mas só sou eu e meu marido, são 2 pessoas. E aí, qual foi a ideia que a gente teve? Vamos comprar um terreno e vamos construir uma casa. Porque existe essa tendência. Então, a tendência hoje é você olhar para a casa, olhar para o seu conforto. Eu não saberia mensurar uma tendência única, dizer, olha, a gente agora vai ter linhas curvas, que eu acho que até seja uma tendência. A gente vai ter um colorido, que eu também acho que seja uma tendência, mas é tudo tão rápido que eu prefiro ir absorvendo isso de uma forma mais generalizada e passando isso para a necessidade que cada cliente tenha. Porque eu creio que é isso também, né? Cada cliente tem uma necessidade. O escritório, o home office voltou em alta, que ninguém mais tinha um escritório dentro de casa. Sim. E a gente sentiu a necessidade na pandemia porque a gente estava preso dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Exato. A gente precisou mudar essa configuração do layout da casa a partir dos projetos. Vou reformar o apartamento e eu preciso de um dos ambientes. Preciso que um dos ambientes seja um gabinete. Isso a gente não estava vendo mais recentemente. E isso a pandemia trouxe. Então, com relação
ao layout, teve isso também, mas eu não sou um defensor do home office, assim. Eu acredito que a interação humana, ela é necessária, sabe? Com certeza. Eu sinto isso. Tipo, a gente não ia conseguir ter esse mesmo papo se a gente tivesse cada um em casa com uma tela na frente. A troca de ideias e absorção de conhecimento é diferente no ambiente comercial, A né? gente Também não gosto do home office. Eu também não. A gente consegue ver... Tipo assim, eu tava em casa, né, durante a pandemia, tive que trabalhar em casa porque foi obrigatório, todo mundo se escondeu com medo de um negócio que ninguém conseguia ver, e foi todo mundo para casa. E quando liberou, eu não pude levar o meu pessoal, todo mundo foi para casa, mas eu ia para o meu escritório. Eu ficava lá no escritório, liberando os arquivos para todo mundo, fazendo as minhas reuniões, porque eu sentia a necessidade de estar nesse ambiente. Entendeu? Eu também prefiro. Eu me concentro melhor na atividade que eu estou fazendo, mesmo que eu esteja no escritório sozinho. Uhum. É como se a chave virasse. Uhum. Quando você está em casa, você quer descansar. Quando você está no escritório, você está focado no trabalho. Exato. Eu sinto isso também. Você falou muito de trazer... quem traz o conhecimento. Principalmente cidades do interior, a gente via muito que as pessoas não contratavam arquitetos porque achavam que era um serviço caro, acabava eles mesmos desenhando um projetinho, contratando um mestre de obras e fazendo a casa como eles achavam que era necessário para eles. Sendo que hoje a gente vê que muitos desses imóveis foram mal construídos, mal divididos, não aproveitou muito bem o espaço do terreno, coisa que um arquiteto faria. Você acha que com essa tecnologia, com as redes sociais, você conseguiu popularizar um pouco mais esse serviço de arquitetura e oferecer de uma forma mais viável para essas pessoas? Então, a viabilidade, quando você fala em viabilidade, você fala viabilidade, eu acho que financeira, né? Mas vamos pensar da seguinte forma. Quando eu falei que a pessoa que traz aquela informação, enfim, você toma um remédio porque você acha que aquilo vai fazer você ficar melhor. Mas aquilo talvez não faça você ficar melhor, né? A ideia que eu falei, que o arquiteto traz aquela informação, é uma questão sensorial. A gente tem uma visão diferente, né? A gente estudou para isso. Então, eu consigo ver no terreno as possibilidades que eu tenho de um aproveitamento para aquele espaço que ele atenda não só a questão espacial, mas uma questão de conforto térmico, de conforto acústico, de privacidade, que às vezes você não vai ter essa noção. O que eu vejo muito no interior é uma necessidade do aproveitamento, não só no interior, mas uma questão geral, uma necessidade do aproveitamento do terreno. Então, existe uma necessidade, vamos colar, vamos construir, porque eu quero uma sala grande, eu quero isso e tal. Só que ali você vai estar criando um imóvel ruim. Porque você não vai ter uma ventilação, você não vai ter uma iluminação, você vai estar criando um espaço insalubre. Então, esse é o erro que você termina gerando ao não contratar um arquiteto. O barato sai caro, né? É uma ideia simples de se entender, que o barato sai caro. Enfim. Ele falou um ponto importante, que é sobre a popularização. Ao mesmo tempo, eu até não diria popularização, mas cada vez mais se firmar a profissão do arquiteto. Você vai saber melhor que eu, a arquitetura vem, né, do início da humanidade. Talvez já existiam arquitetos. Uma profissão tão antiga e hoje as pessoas ainda têm resistência a dizer, vou fazer, vou acontecer. Quando na realidade, até como outro profissional que às vezes é muito subestimado, é a questão da engenharia. Às vezes o cara não quer gastar R$2.000, R$3.000 num projeto estrutural, e ele acaba gastando só de concreto, de mão de obra, mais que isso, gastando ferro. E a arquitetura também ela já serve para isso. Vou desenhar aqui, eita, deu errado, quebra essa parede. Exato. Aí faz isso aqui. Como ele disse, o barato sai caro. Quando você percebe o valor que você pagaria, o percentual que você pagaria ao arquiteto, você deixou de perder esse dinheiro e ainda tem uma casa dentro da técnica, né? Dentro do que foi estudado por pessoas que entendem do assunto, que sabem o que vai trazer melhoria para a sua qualidade de vida. E justamente um ponto muito importante que você falou, salubridade. As pessoas, saúde. Você ter uma casa bem ventilada, bem iluminada, você economiza com energia.
a gente fala aí as questões de meio ambiente, né, responsabilidade socioambiental, todos nós temos essa responsabilidade. Gastar menos energia, economizar água, entre outros fatores. E tudo isso, às vezes, nós, leigos, não temos essa percepção que o arquiteto tem. Aí é um dos pontos que tem que pesar se realmente vale a pena você deixar de contratar um profissional ou não. É isso que você está falando. E assim, parte do princípio de uma questão de visão literal, tá? Muitas vezes você quer o que você viu, o seu vizinho fez. Quantas e quantas vezes você não vê um projeto parecido com o outro, porque simplesmente a pessoa teve audácia, às vezes. Eu lembro, logo no início, pelo menos as coisas chegavam para mim, o mestre de obra chegar lá e dizer, olha, o fulano de tal teve aqui e queria dar uma olhada no seu projeto. Eu disse, mas quem é fulano de tal? Não, é o rapaz que mora na rua do lado. Eu disse, não, ele não pode pegar o projeto é um documento, né? Aí parte desse princípio. Quando você fala uma coisa que ela deixa mais acessível as informações com relação à arquitetura, ela deixa também acessível a esse plágio, né? Entendeu? Ela deixa acessível ao plágio. O que tem que entender a essência do negócio, entendeu? Isso, olha, eu não entendo disso. Eu não sou um profissional dessa área. Por mais que eu tenha bom gosto, por mais que eu saiba fazer... Por exemplo, eu como arquiteto, eu consigo trabalhar com comunicação visual, mas a minha logomarca, eu contratei uma pessoa que estudou para fazer aquilo. Entendeu? Por quê? Porque eu não posso invadir. Não é uma questão de invasão, é uma questão de eu que vou ser o prejudicado no final. Entendeu? Eu não vou estar fazendo o produto que deveria ser feito. Então, é uma faca de dois gumes, né? Você tem esse acesso, a pessoa vê o que você está querendo, acha que, isso aqui eu consigo fazer. Meu irmão, você não consegue fazer. E às vezes até o projeto não se encaixa para o terreno que ele está construindo. Vamos dizer, ele pega uma casa num terreno que teoricamente, quando chamam, é nascente, e o dele é sentido oposto. Aí acaba que os lugares que eram para ficar mais receber menos sol, acabam ficando muito quentes. Uma piscina que passa o dia na sombra e é gelada, né? Os quartos ficam no sol, ninguém consegue dormir de noite. Exatamente. E isso termina gerando custo a mais de energia, porque o ar-condicionado vai ter que render mais enfim. Desconforto, um mau aproveitamento, né? Exatamente. Está relacionado ao que você falou, a questão de saúde em si. E tem uma questão, gente, que tem que se pensar o seguinte, o que o rapaz fez, o que o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega fez é maravilhoso, mas se viu para ele, talvez eu consiga algo melhor ainda para mim. Entendeu? Não que seja melhor ou não, mas que eu vou me sentir melhor naquilo. Com a sua cara. Exatamente. Com a sua identidade. É isso que tem que se entender, assim. Você vai gastar menos se você contratar um engenheiro para fazer um estrutural para você. O que eu noto, por exemplo, basicamente, que é uma coisa que o Sidney vai entender o que eu estou falando, a gente precisa, às vezes, de uma estrutura esbelta. Né? E aquela estrutura esbelta tem um profissional que vai conseguir fazer aquela estrutura esbelta, entendeu? Por quê? Porque se eu deixar ela... Tem várias formas de eu resolver uma coberta. Vou resolver a coberta da forma X. Só que ela não vai, você vai ter um prejuízo. E tem prejuízo que é prejuízo financeiro, porque seu imóvel, se ele não ficar perfeito, ele pode perder valor. Tanto estético, se ele não ficar tão bonito, você não consegue um valor legal nele. Você começa a perder dinheiro aí também, entendeu? Você começa a ter prejuízo não só por ter viabilizado de uma forma mais cara, como também por ele não ser um atrativo comercial. E até dentro dos profissionais, eles têm que ter uma noção do que eles trabalham, porque tem gente que quer ser generalista e acaba não conhecendo tanto de uma área. Eu vivenciei com uma amiga que ela contratou uma pessoa que era especialista em urbanismo de praças, de coisas públicas, e foi fazer um projeto de uma casa. Quando viu, não se encaixava nada no terreno. Não tinha ventilação boa, ficou totalmente oposto ao sentido do vento, a casa, ou seja, não tinha ventilação. Os cômodos ficaram muito pequenos para aquele terreno, ou seja, depois essa pessoa teve que contratar outro profissional para consertar o que o primeiro errou. Ou seja, vai muito de
saber onde atuar também. Aham. Pegando esse gancho, já observei que você projeta mais imóveis tipo casa e comerciais também. Verticalização não lhe atrai? Ou porque você preferiu se aperfeiçoar nesses itens? Olha, eu nunca pensei, vou fazer isso no meu escritório. As coisas foram surgindo, foi muito orgânico o meu trabalho, foi se desenvolvendo, o meu escritório foi crescendo de uma forma muito orgânica. Por exemplo, hoje eu tenho um monte de cliente que é de restaurante, vários grupos que são grupos diferentes, que são meus clientes, e eu não tenho especialidade em fazer, eu não tenho nenhum MBA, nenhuma especialização em fazer projeto de restaurante. Mas foi surgindo, porque o trabalho foi desenvolvendo de uma forma legal. Quando você pensa em fazer algo vertical, eu tenho competência para fazer algo vertical na questão profissional em si. Todo arquiteto tem essa competência. Mas é algo que não surgiu, entendeu? Eu fiz um projeto vertical há muito tempo atrás. Porque os projetos verticais eles têm uma viabilidade mais longa do que uma casa, né? Vários e vários terrenos, já tem vários e vários projetos verticais, porque o arquiteto fez aquele projeto ali, levou para a construtora, e é assim que vai rolando muito esse lobby de fazer construções verticais. Eu fiz um estudo, mas faz muito tempo, era até para Santana do Ipanema, um projeto de 20 andares, enfim, mas foi um estudo naquele momento, ficou bem legal, era uma estrutura mais classe B, C, mas não viabilizou por conta disso. O vertical ele tem uma durabilidade maior para ele se tornar viável. E eu creio que foi acontecendo, né? Foi natural, como você disse, foi orgânico, Exato. foi acontecendo e acaba que você se especializou. Não especialização propriamente dita, mas você ficou especialista nisso, né? Porque a gente termina, quando a gente pega um projeto, a gente vai estudar aquilo, né? Sim. Tipo, eu peguei um restaurante. Aleatório. Eu preciso estudar a essência daquilo que vai ser feito. A gente está fazendo um restaurante agora em Maceió, do pessoal do grupo Bodega, Janga, vai ser um restaurante lá na Ponta Verde, e é um projeto que está sendo concebido há muito tempo. E tem toda uma equipe envolvida, porque o arquiteto vai resolver tudo. Talvez a gente tenha essa competência, mas que legal que a gente pode contar com um estrutural legal na parte de engenharia. A gente contratou uma especialista em cozinha de São Paulo. A Elise, ela já fez projetos tipo para o Fasano, para vários grupos bem grandes, e a gente pegou essa consultoria dela. Aí tem a questão que envolve também o pessoal que vai fazer o cardápio, né, o chefe. Tudo isso já está relacionado. Tudo um conceito muito trabalhado, né? Exato, por trás, com a equipe. É mais complexo do que uma residência, né? Que aí você faz para uma pessoa só. Aí você tem que agregar o estilo do cardápio, tudo, vamos dizer, um praiano. Aí você vai fazer mais nesse sentido de combinar com o local praia. Um mais sofisticado, aí você tem que prezar um pouco mais pela sofisticação. Pra você ter ideia, né? Se me chamam para fazer um projeto em uma casa, eu dou um prazo ali, em 30 dias eu te apresento o estudo preliminar. Se me contratam para fazer um projeto comercial, dependendo do projeto comercial, tipo um restaurante, olha, eu preciso de 45 a 60 dias para fazer o estudo. Porque tem tudo isso. Tem outro grupo. Se conectar, né? Tem outro grupo em Maceió que também me convidou para fazer uma repaginação, um retrofit, uma reorganização do espaço deles, que em breve vai tá rodando. E a gente tá nesse estudo. Eu preciso me aprofundar naquilo ali. Diferente de uma casa, eu sento com o cliente passa as necessidades dele, eu preciso absorver muito mais a questão estética que o cliente está querendo para poder seguir em frente no projeto, porque o layout é uma coisa que a gente, enfim, já sai automaticamente, entendeu? A gente, eu quero uma casa térrea, a gente já vai distribuindo ali. E eu consigo resolver facilmente. Aí vem a questão estética, que é o que pega, porque eu tenho que absorver você, eu tenho que entender o que cada um gosta. Óbvio que tipo, eu falo isso o tempo inteiro a todo cliente. Eu digo, olha, a casa é sua
Eu não quero que você entre nela no futuro sem eu estar acompanhando sua obra e você me xingue. Eu não quero isso, a casa é sua. Mas me dê a liberdade de mostrar a você também que você não vai querer se xingar porque você não quis ouvir seu arquiteto, entendeu? Aí tem essa relação bem Então, importante. o tempo médio para você entregar a pré-análise é em torno de 30 dias, né? Isso Que a gente chama de estudo preliminar. Estudo preliminar. E quais são as variáveis que faz demorar muito para você concluir esse projeto? Porque, assim, as pessoas, quando dão um start para fazer um projeto, no dia seguinte ela já está imaginando como vai ser. Aí cria aquela ansiedade. Eu fiquei pensando em mim, nas situações que eu precisei de projeto. Olha, agora eu quero pra ontem, viu? No outro dia aí. Tu me entrega quando? Aí na outra semana. É um erro do cliente isso. Assim, que o cliente tem que o arquiteto tem que meio que educar, tem que passar para o cliente. Olha, eu já consegui chegar até aqui, mas deixa eu finalizar. Já aconteceu de projetos mais complexos eu chegar e dizer para o cliente, olha, eu pedi a você 20 dias de prazo, me dá mais 10 dias, porque eu não consegui concluir a ideia que eu estava querendo. E cabe ao cliente também entender. Poxa, não, eu tô ansioso. E ter paciência, eu tenho muito né? cliente ansioso, gente. Como é que você trabalha? Ele é psicólogo também, né? Eu tenho cliente ansioso. A rainha da ansiedade Você e da entende? impaciência. Não, a Natália... Eu sou uma pessoa ansiosa também, então eu entendo o cliente. Eu tenho 15 anos de profissão, mais de 15 anos de profissão, eu já tenho 39 de idade, então a gente vai sabendo lidar com as situações. E eu creio que tem que ter muita educação, né? E respirar fundo e calma. Tem cliente que liga pra mim, Alan, olha, aquilo ali, aconteceu isso, o que é que a gente resolve? Eu disse, olha, a gente faz isso. Ai, Alan, ainda bem que eu ouvi sua voz calma, então agora vai tudo funcionar legal. A gente sente o que a gente passa com a Natália de ansiosidade, ela chega pra gente, já fez. Eu imagino ela com o arquiteto. Eduardo, já fez? E agora? Já fez? Pera aí, Natália, eu tô atendendo o cliente, daqui a pouco quando eu sentar eu faço. Eu imagino você. A gente sofre muito essa pressão, né? A gente sofre, porque eu fico naquela ansiedade. Mas existe todo um processo, tipo, para um projeto ficar pronto, por exemplo, uma casa, são 30 dias. A gente passa 15 dias ali estudando, fechando planta, resolvendo elevação, textura, e a gente já começa a fazer o estudo volumétrico. E esse estudo volumétrico, eu sempre digo, a gente tem que ser excepcional nele. O cliente tem que ver ele de uma forma bem realista, né? Explica o que é estudo volumétrico. Estudo volumétrico é a perspectiva, é aquela foto que você vê da frente da sua casa que você parece uma fotografia, né? É uma perspectiva, é um estudo volumétrico. E aí a gente consegue ir entrando, eu preciso colocar no piso a textura que a gente escolheu, eu preciso colocar no forro as lâmpadas daquele jeito. E às vezes a gente trabalha com um programa, com software, e ele ali vai transformar aquilo em imagem. Quando ele vai transformar aquilo em imagem, às vezes a luz ficou errada, né? Às vezes a luz ficou estourada demais. Então aquilo ali a gente tem que equilibrar no computador. Então eu sempre peço esse prazo, não que eu vou demorar 30 dias estudando o seu projeto, não é isso, é porque além do estudo, tem a questão da apresentação que a gente precisa organizar para fazer posteriormente. E se eu não te conhecesse, se você falasse isso assim, a gente precisa ser excepcional. Eu já ia te contratar por isso, assim. Porque... Mas é uma das coisas que eu falo o tempo inteiro para minha equipe. Eu digo, olha, a gente tem que ser excepcional. O que eu entrego, o cliente me contratou para entregar um produto para ele. O produto é aquele monte de papel que a gente entrega para o cliente, né? Hoje em dia nem entrega tanto papel, é muito PDF, virtual, muito virtual. Aquilo ali é documento. Então, a gente tem que ser excepcional naquilo tudo que a gente entrega. Óbvio que está todo mundo suscetível a erro, às vezes acontece, mas eu preciso estar com aquilo documentado, porque se eu chegar na obra e aquele negócio não tiver da forma como a gente projetou, eu vou chegar para o cliente e vou dizer, olha, isso aqui foi erro do mestre de obras, isso aqui foi erro do pedreiro. Aí o cliente pega e entende, realmente. E se passar do time de perceber isso, assim, o prejuízo, né? Aí a gente tem, hoje em dia a gente consegue fazer visita até virtual, né? O cliente pode ir lá mostrando as imagens, mas eu sempre coloco nos meus orçamentos as visitas. Eu disse, olha, eu preciso visitar a sua obra, eu não acompanho a sua obra.
tá? Eu não acompanho, porque eu não sou construtor. Eu visito a sua obra para tirar as dúvidas do seu mestre, do seu engenheiro, do seu pessoal que está trabalhando para você, até às vezes para ensinar. Olha, a paginação vai ser desse jeito, você tem que cortar a pedra dessa forma para que ela encaixe direitinho. Até porque a gente estuda, a gente sabe como é que ela vai fazer e às vezes o profissional que está lá sentando não vai saber. Aí a gente acompanha isso, por quê? É importante para mim que aquilo que eu desenhei saia perfeito também, né? Porque é meu portfólio. Então, aquela casa que vai trazer outra casa, que vai trazer outra E casa. como você disse, a identificação também, né? A indicação. Exato. Se você errar em um projeto, a pessoa, em vez de lhe indicar, vai falar mal Vai de você. falar mal, exatamente. Então, basicamente é isso, né? Muitas vezes, até o pessoal diferenciando, as pessoas que trabalham com um projeto arquitetônico, que se especializam nisso, eles fazem só o projeto e outro quem executa, que pode ser o mestre de obra ou o próprio engenheiro, tem um engenheiro e o mestre, né, acompanhando a obra. Uhum. E mesmo assim, você dá muita importância a essa ida à obra, né, para acompanhar, além porque dúvida até o pessoal com a experiência consegue sanar, às vezes, por telefone. Mas, como você falou, você dá essa importância de ir até a obra. Por quê? Você encontra muito problema na execução. Porque, às vezes, tem coisas que até você vai entender, porque como você trabalhou com seu irmão que era engenheiro, pode ter já aprendido algumas coisas, ter discutido e ser mais maleável. Mas a gente sempre vê, às vezes, um conflito entre o que o arquiteto projeta e o que o engenheiro pensa, executa. Até... E o pessoal da mão de obra, né? Pedreiro. Isso. A questão... Como lidar com isso? Então, só falando da questão lá do meu irmão, voltando um pouquinho, as obras que a gente acompanhava não eram minhas, tá? Eram obras que a gente era contratado para executar. Então, eu estava ali acompanhando porque eu tinha know-how para aquilo, para acompanhar a obra. Mas a gente encontra muita coisa errada a partir do momento que a equipe que está fazendo não tem expertise suficiente. É muito importante você ter um mestre de obras bom, você ter um engenheiro bom, você ter uma construtora boa acompanhando. A visita, eu faço ela e ela está no meu orçamento por uma questão de entender que o mercado ele não é perfeito. Porque no mercado perfeito, eu entregaria o meu produto e ele sairia de acordo com o que eu projetei, sabe? Mas não é perfeito dessa forma. Tem muita gente, tem muito mestre que Tá não longe consegue... de ser. que não consegue ler aquela planta direito. E existe uma teimosia, né? De fazer achando que está fazendo da forma certa. Impressionante. Eu faço assim há tanto tempo, E às né? vezes Mas não é impressionante nem... como sempre consegue, na dúvida, fazer o errado. Não é. É E às vezes impressionante. sabe Eu digo, e minha dá uma gente, de você- doido pra fazer da forma mais fácil. Não é verdade? Mas às vezes não é nem a forma mais fácil. Porque ele diz, eita, esse projeto foi feito por um arquiteto, deve ser difícil, então eu tenho que fazer dessa forma aqui. Tá entendendo? Uhum. Ele quer... Eu entendo a boa vontade dele, de querer fazer um negócio legal. Mas, às vezes, na dúvida... E é impressionante, gente. Sempre faz errado. Sempre na dúvida. Eu fiquei com dúvida e terminei fazendo desse jeito. Só pegar um telefone, dar uma ligadinha, perguntar, tirar a dúvida, né? E hoje, com imagem, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo. Olha isso aqui. Quantas vezes eu não já fiz chamada de vídeo desse Mandar um jeito? WhatsApp, ligar, Exatamente. sinal de fogo, uma mensagem. Aí a gente se depara muito com isso e termina gerando prejuízo, né? Prejuízo que, assim, eu sempre deixo a opção para o cliente. Eu disse, olha, você vai fazer ou você não vai fazer. Outra coisa que eu noto muito no mercado é a gente comprar preço, né? A gente fechar preço. Não de arquitetura, fechar preço de produto, né? Lá no escritório, a gente busca fazer... A gente sempre indica os fornecedores. 1 ou 2, a depender da necessidade do cliente de análise de orçamento. Mas a gente se depara muito com orçamentos bem abaixo daquilo que está sendo orçado, indicado pelo escritório, e o cliente corre e fecha. E sempre, na maioria das vezes, sempre não, também é exagero meu, mas na maioria das vezes dá problema. Inclusive hoje, Uns 90%. uma cliente minha, maravilhosa, super gente boa, está fazendo um apartamento incrível, ela e o esposo dela, e os filhos, né? Ela contratou uma pessoa e na época, eu acho que na correria ela não me perguntou. E eu dizendo, quando ela me falou com que ela fechou, aí eu disse, vamos ter dor de cabeça, mas vamos tentar contornar a situação, vamos tentar organizar.
Aí ela hoje mandou mensagem pra mim. Você disse a ela isso? Eu disse. Eu disse. Mas ela já tinha fechado. Ela já tinha fechado. Não foi antes. Foi Uhum. depois. Eu disse, olha, a gente vai ter dor de cabeça. Mas vamos tentar organizar, vai dar certo. Porque essa pessoa fez um serviço pra mim, pessoal, e até hoje tá lá pra finalizar. Mas enfim. Aí ela pegou e mandou mensagem pra mim hoje. Alan, olha só, vamos procurar outra pessoa. Eu já tô procurando aquela pessoa que você tinha indicado antes. Porque a gente foi analisar e essa fornecedora já tem vários processos contra ela. Aí eu disse, tá vendo? E eu tinha entregue o orçamento de um outro fornecedor na época, sabe? Eu disse, olha, agora deu bem mais caro, né? Mas, enfim, ela teve o prejuízo de pagar... Paga pela qualidade, né? Tem aquele triângulozinho, né? Que é tempo, qualidade e preço. Você tem que optar. Exato. Você não consegue baixar o preço, senão você diminui a qualidade e e aumenta o tempo. Exato. Aí tem que pesar. Alan, você fala que que você prima muito pela atemporalidade. Eu gosto muito dessa pegada, como também do minimalismo. Eu acho que são conceitos até que se encontram, muitas das vezes. Desse conceito, dessa tendência da gente não ter que se preocupar com moda, né? De uma coisa ser mais durável, não ter que ser substituída porque saiu fora de moda, porque não é mais legal, porque tá de modê, né? E que as coisas sejam mais duráveis. Isso também está muito atrelado à sustentabilidade, que é uma tendência mundial e que todo mundo precisa encarar mais isso, né? A questão do minimalismo, da temporalidade, também creio que seja uma questão de estilo. Eu caminho muito hoje em dia, cada vez mais para o minimalismo e gosto demais, né? Que as coisas durem, sejam usáveis, de coisas básicas. E queria que você falasse mais sobre isso, de tendências de sustentabilidade, de minimalismo, de atemporalidade, que é uma das suas marcas. Então, o minimalismo, ele é um estilo, né? Você tem a Isso. questão do menos é mais, né? Você não precisa ter tanta informação, enfim, não precisa ter tanto. O menos é mais. O menos é mais e ele perdura, né? Exato, porque sabe por que ele perdura? Porque ele não enjoa. Você não colocou Isso. algo ali vamos lá, para enfeitar, para decorar, Isso. para deixar mais bonitinho aquilo ali. E aí você cria, com o estilo minimalista, você cria uma arquitetura atemporal. Que a arquitetura atemporal, quando você conceitua ela, é algo que ela não vai sair da moda e que ela vai perdurar. Seja ela minimalista ou ela pode ser até clássica. E ela perdurar. Por quê? Quando eu falo que o estilo do escritório ele é um pouco... que eu busco isso, é para que aquela casa dure o resto da vida. Como muita coisa termina durando o resto da vida. Quantas e quantas construções a gente não vê e diz, olha, que só precisa pintar, porque ela já é perfeita. E isso está muito relacionado. E ela está relacionada ao fato de você fazer arquitetura. Você desenvolver a arquitetura. É você pegar, a partir do conhecimento que você tem, do repertório que você tem, e fazer algo que você sabe que não é uma moda que está sendo feita ali, entendeu? Aí isso vem da questão da atemporalidade, assim. É fazer uma casa que ela vá ser para sempre aquela casa. Por exemplo, a gente tem várias tendências. Quando a gente fala de tendência, eu não sou uma pessoa que trabalhe com tendência, assim, sabe? Eu vou absorvendo tudo, vou inserindo nos meus projetos, mas eu vou colocando de uma forma que eu sei que ela vai durar para sempre, assim. Por exemplo, na parte da arquitetura, da construção, a gente tem os marmorizados que estão super sendo utilizados. Eles são maravilhosos, né? Aí você vai... o que é que você vai fazer com esse marmorizado? Se vocês pararem para lembrar um pouquinho, um tempo atrás, a gente já teve moda de marmorizado. Só que naquela época, os marmorizados... Quantas bancadas a gente não chega em alguns lugares, ainda tem aquelas bancadas de granito toda... que tinha um granito cinza, um granito preto, um granito cinza, e era daquela forma. Ali era a moda da época. E todo mundo tá tirando. Então, você tem que saber se você vai usar a moda, por exemplo. Se você colocar um piso
com mármore esverdeadão na sua casa inteira, a minha opinião é que com o tempo você vai abusar dele. Então ele deixa de ser atemporal. Ele passa a ter uma necessidade de substituição. A necessidade de substituição de uma arquitetura atemporal, ela se dá no momento em que aquele produto se esgotou o uso dele. Que aquela pedra saiu todo o brilho que ela tinha, ela desgastou. Então aí sim você vai precisar fazer a substituição dela. A gente tem que colocar algo que realmente dure, perdure com a escolha certa dos materiais, mas sempre pensando nisso. Tá, tudo bem, eu quero usar o mármore esverdeado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o seu mármore esverdeado num plano, no segundo plano, né, numa parede, vamos fazer um painel, porque esse painel realmente é ambientação, ela é menos, ela tem uma temporalidade maior do que até por conta do uso, né? Uhum. O móvel você precisa renovar eles, fazer substituição, porque é um material menos resistente. Então essa temporalidade ela torna inclusive a obra mais ecológica, porque você vai precisar de menos reformas no futuro e consequentemente vai lançar menos dejetos no... Exato. A construção civil ela é um dos responsáveis por grande parte da poluição, né? Vamos falar assim. Essa parte do acabamento é o que influencia talvez mais no custo da obra. Os itens estruturais são basicamente iguais, deveriam, né, pelo menos ser parecidos para aquela determinada casa. Só que no final é onde você pode partir do imóvel convencional para um imóvel de luxo, alto padrão ou itens exclusivos. Como é que você visualiza isso aí, tendo em vista que você trabalha com diferentes pessoas, condições financeiras, que às vezes não é a realidade daquela pessoa, ela quer ter uma casa boa, confortável, quer você como arquiteto, mas não quer gastar, não quer colocar o exclusivo. Ela quer algo inferior em relação a preço. Quer mais acessível. Mais acessível. Né? Outros, mesmo que possuam, não concordam, por exemplo, em ter que colocar um piso de R$300 quando ele poderia utilizar um de 50, de 100. Como é que funciona isso aí para que você consiga conduzir? Já que você faz o arquitetônico, que é a arquitetura daquele imóvel, e também trabalha a ambientação. Então, como é que você trata isso? Isso assim, quem vai determinar muito, eu sempre falo para o cliente, quem vai determinar o quanto você vai investir na sua residência é você. Eu não sei o quanto você tem, você pode até me dizer, mas eu não sei exatamente quanto você quer investir. E a gente tem essa relação mais clara. O cliente diz, olha, eu quero gastar um piso de X reais, então vamos para esse. Né? Eu vi naquela loja de departamento, tal, não sei o que, um piso assim. Eu só vou fazer o seguinte, vamos atrás dessa loja aqui, ela tem preços bons também, e ela tem um produto mais exclusivo, que você não vai ter o mesmo piso que o seu vizinho, a pessoa da outra rua, porque tem que tomar cuidado com a pulverização. Né, os produtos de prateleira, eles são muito pulverizados, né? Então, quando você faz uma seleção, você consegue exclusividade, você consegue produtos mais exclusivos, com preços acessíveis, é só achar o lugar certo. E a gente faz isso. A gente conversa com o cliente, mostra a ele essa questão, mostra a ele a diferença daquele produto exclusivo, que custa R$500 um metro quadrado para aquele que custa 250. Ele precisa entender o que ele vai estar comprando, ele precisa entender o porquê de eu estar indicando aquilo, e aí a gente tem um alinhamento que chega numa conclusão final. Entendeu? É todo um processo de consultoria, né? Mas aí, veja só. Essa consultoria está inserida em todo o projeto. Em todo o projeto, né? já vem com... Para pessoas como eu, que sou leigo. Temos situações, por exemplo, o Calacata. Eu vejo muito pessoal falando Carrara, Calacata, nomes novos de piso. Uhum. O que diferencia esse Calacata de uma marca inferior para aquela outra marca, além do acabamento? Eles são muito parecidos, né? Você consegue colocar um do lado do outro e eles se confundirem. O que a gente tem que fazer é ler as especificações que o fabricante está respaldando você, para você entender que ali naquelas entrelinhas vai ter alguma coisa que justifique o valor ser mais baixo do que o outro.
tá? É porque o Calacata é lembra um pouco um Carrara, né? Que ele é branco, meio acinzentado, só que ele é mais suave. Ele tem todas todos os fornecedores têm ele, todos. Só tem que ver, porque a linha de produção muda um pouco de um produto para o outro, né? Tipo, é uma questão fabril. Então, você tem que ler ali para ver se realmente, ali nas entrelinhas vai ter alguma coisa que você vai entender o porquê de um ser mais caro que o outro, entendeu? Eu não sei especificar, por exemplo, diferenciar agora para você, a gente ia precisar pegar... Não, nem precisaria. Né? É tipo, ó, o da Elizabeth tem esse significado aqui que o da Porto Belo não tem. Então, você vai ter um produto ali que vai lhe respaldar mais do que esse outro. Esteticamente, para tirar a foto quando o projeto está pronto, os dois vão funcionar. Mas o uso do cliente no dia a dia, questão de mancha e essas coisas todas, é o fabricante que tem que respaldar. Vezes, né? E a gente tem que tonalidade, né? Tonalidade. Sempre que me perguntam, tipo, um exemplo. Alan, o piso, qual o distanciamento? Quantos milímetros eu coloco de um para o outro? A gente tem que olhar a caixa, a gente tem que ver o que o fornecedor o fabricante está indicando, porque a gente, para ter a garantia do produto, tem que seguir o que ele está mandando. E aí aproveite e leia todo o manual lá, porque ele vai dizer como é que você deve limpar, como é que você deve usar, como é que você deve, qual o rejunte que você deve colocar, porque não adianta você comprar um piso caríssimo, querer economizar na argamassa, e aí essa argamassa não ser a argamassa adequada e seu piso ficar manchado, como já aconteceu, entendeu? Aconteceu de cliente já comprar piso natural de mármore e a argamassa lá na hora da execução ele comprou um mais em conta e terminou ficando manchado. Aí perde. Aí aproveitando, você tem a situação hipotética, o cliente ele quer uma piscina, mas aí desistiu, aí quer a piscina. Ele coloca ela num lugar que é frio. Aí você faz o quê? É consultoria isso? Quem será esse cliente? Não. Ele tá entendendo. Aí você faz o quê se ela ficar num local frio, como a Natália tava falando? Aí, exemplo. Tipo assim, Tô falando de coisas esdrúxulas. O cara chega lá que acontece. E quer colocar um preto na casa. Que acontecem. Preto é top. Depende. Olha só, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar sol. No projeto da minha casa, ela está posicionada de uma forma que ela vai ter sombra. Só que para isso, o que é que vai acontecer? Eu sempre digo, e pergunto para o cliente, né? A gente tem que colocar um aquecimento nessa piscina, né? Um sistema de aquecimento. Porque você vai ter só um espelho d'água bonitinho ali, porque ninguém vai conseguir se divertir nessa piscina porque ela vai estar gelada. Eu visitei recentemente uma cliente, que a casa não fui eu que construí, a gente estava fechando outros negócios, e ela pegou e me mostrando a casa dela, aí eu peguei, quando a gente chegou na parte da piscina, eu disse, essa piscina tem aquecedor? Ela disse, não, eu tenho que colocar. Eu sei, porque essa piscina deve ser gelada, porque ela ficava encostada no muro e ainda tinha a construção inteira, assim, ela é uma piscina totalmente nascente, próxima à casa. Ou seja, essa piscina, eu tenho certeza que ela é gelada. E ela ficava no interior, ficava até aqui em Arapiraca. E, enfim, eu tive certeza que aquela piscina não estava legal no primeiro momento que eu vi. Tem piscina também que é insuportavelmente quente, né? É uma questão bem pessoal. A casa de praia da minha família, a piscina, ela recebe sol o dia inteiro. É maravilhosa. Só que em época de verão, ela tá tão quente que você queria uma aguinha mais fria para tomar um banho e a piscina tá quente o tempo inteiro. Que massa. Ela é quente o tempo inteiro, aquela piscina. À noite, para tomar banho à noite. Até à noite. À noite ela é quente mesmo. É porque ela é grande, ela recebe muito sol e o revestimento é escuro. Então absorve todo o calor ali o tempo inteiro e ela termina ficando bem quente. Mas eu acho muito bacana. E não fui eu que projetei, tá? Não sabia disso. A tonalidade do revestimento da piscina, ela influencia na temperatura? Qualquer revestimento. Não, qualquer revestimento. Porque eu achei que como tinha água, não... Não. Ela vai absorver. O raio solar tá entrando ali, né? Entendeu? Então ela eu tá acho absorvendo. bacana, Alan, isso de você se adequar ao seu cliente. Porque existem muitos arquitetos, né? Que querem, não, porque você vai colocar esse material aqui. Eu digo, mas eu não quero colocar desse valor, eu quero colocar X. Ixi, esse valor, esse piso, eu acho tão... Não, se acontecer, gente, eu não sou uma maravilhazinha também de dizer, não é assim. Não. Se acontecer, você vai colocar,
mas não vai ficar bom, tá? Não, mas eu falo Aí, em questões, o que eu tô me referindo aqui é só questões de valores realmente de acessibilidade financeira mesmo. Não de qualidade. Não tô falando saindo de uma boa qualidade, não. Tô falando porque tem gente que quer usar o revestimento X porque é da marca tal, porque é bonito, porque é chique, né? E tá entendendo mais ou menos Você o tem que que eu quero respeitar, dizer? você tem que Né? respeitar o que o seu cliente Então, às tá vezes, o querendo, cliente, ele né? tá ali, pode pagar o teu projeto, mas ele não tá disposto a gastar, como o Sidney falou, um piso de R$ 300, tá entendendo? Um revestimento de R$ 1.000, como a gente sabe que tem, e muito mais que isso. O que não se deve fazer em um projeto, Alan? Cara, o que não se deve fazer é contrariar a necessidade do cliente, tá? Vai nessa ideia. O cliente está pedindo uma situação ali, você tem a obrigação de mostrar para ele a solução para aquilo. Alternativa. A alternativa. Se o cliente, é como eu falei, se o cliente teimar em dizer, não, olha, é assim, 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 você vai mostrar. Olha, eu fiz tudo isso aqui, ó. Tem todas essas plantas aqui para você entender todos os comportamentos que vai ter e a solução foi essa daqui por conta disso, disso e disso. Você vai querer mesmo assim? Muito dificilmente o cliente vai querer, porque a partir do momento que você tem a ideia de contratar um profissional, um arquiteto, você tá aberto a ouvir, né? Você não contratou porque, vou contratar porque é bonitinho contratar um arquiteto. Não, é um investimento e você vai nessa ideia de realmente querer absorver tudo que o arquiteto está passando para você, né? E é muito importante, gente, eu sempre falo uma coisa, nunca fazer leilão de orçamento, sabe? Tudo bem, olha, tem aquele arquiteto A, tem o B e tem o C. Eu gosto dos três. O estilo dos três me atrai. Vá atrás dos três e veja com quem você mais tem empatia. Toda vez que chega um cliente lá no escritório que diz que está fazendo orçamento com outra pessoa, eu falo para ele, olha, contrate, não pelo valor que eu estou lhe dando, não sei se eu vou ser mais barato ou mais caro, a gente segue uma média de mercado, que eu imagino que meus colegas sigam também. Pode ser que eu seja mais caro, pode ser que eu seja mais barato, eu não sei. Mas não contrate nem eu nem o outro por uma questão só de orçamento. Contrate pela empatia que você vai ter com aquela pessoa. Se você vai conseguir fazer com que aquela pessoa, aquele profissional, atenda às suas necessidades e faça aquilo que você está desejando. Eu sempre falo, o que eu estou falando para vocês aqui é o que muitos clientes já ouviram lá no meu escritório. Uhum. Até porque você vai passar, vamos dizer, dependendo da casa, vamos dizer, 1 ano lidando várias vezes no ano com aquele profissional. Exato. Se for uma pessoa que você não se dê tão bem, vai ficar com um convívio complicado, né? Exato. Tem que tomar cuidado com essa relação, né? Porque a relação é que vai resultar num produto final, né? É importante mesmo esse convívio. E a gente entra um pouco na intimidade. O arquiteto, ele entra na intimidade. Acaba virando amigo, né? Você entra na intimidade. Eu disse, olha, eu preciso projetar seu quarto. Como é que você quer o uso desse seu quarto? Tem coisa mais íntima do que um quarto, né? Tem cliente que chega de salão, olha, meu quarto faça assim, simples, a minha casa tá maravilhosa, mas eu sou uma pessoa simples, faz meu quarto simples, é disso que eu gosto, eu não vou receber ninguém no meu quarto, nenhum amigo vem no meu quarto, é assim que funciona, entendeu? A gente passa também por isso na área imobiliária, que querendo ou não, a gente acaba virando psicólogo dos nossos clientes, porque eles vão dizer todas as dores deles pra gente tentar achar a solução, o imóvel ideal para eles. Eu acho que a gente tem essa ligação com os arquitetos, porque também vocês vão saber as dores, o que eles precisam para tentar arrumar uma solução. Exato. E você fala também, Alan, que precisa atender às necessidades do seu cliente, deixando eles realizados, né? E eu entendo que isso é uma premissa muito básica de vendas, né? Não só na arquitetura. A gente cada dia mais precisa encantar o cliente, né? Você falou aí de ser excepcional. E eu creio que isso é o que a gente tem que buscar, né, em todas as áreas, seja quais forem, deixar os nossos clientes satisfeitos. E não tem como não deixar se a gente buscar realmente a excelência. Nem sempre a gente vai ser excelente, mas quando a gente busca isso, a gente realmente tem resultados mais satisfatórios para o cliente, para o fechamento do negócio, né? E isso se aplica muito para a gente que é consultor imobiliário, que trabalha com cliente diretamente também, o Sidney também. E eu queria que você falasse muito disso para que você possa também inspirar as pessoas, né? E já inspirou a gente aqui falando de ser excepcional
para inspirar também as pessoas que vão nos assistir, vão nos ouvir, outros corretores, empresários, enfim. A gente que lida com o cliente, que está atendendo, realmente precisa que o cliente se sinta realizado e buscar isso cada dia mais. Exato. A gente tem que entender que o foco é a realização dele, né? Não adianta você... Quando vocês trabalham com o mercado imobiliário, como vocês trabalham com isso, vocês vendem o produto final já, né? Já está ali tudo prontinho. Vocês fazem a triagem do que o cliente está necessitando, e aí vocês veem aqueles imóveis e você começa a colocar para aqueles clientes. Você não vai colocar para um cliente que tenha 3 filhos, uma casa com apenas 2 quartos. Eu joguei aleatório, assim. Mas nem sempre, porque a gente também trabalha com aquisição de terreno e construção, né? Alguns clientes, eles começam ali do zero, e a gente também faz parte, no meu caso, que muitos anos tive construtora, a gente sempre trabalhava muito isso do cliente. Não, vamos fazer a sua casa do seu jeito, né? De acordo com as suas necessidades. Não tenha pressa para comprar um imóvel, porque isso aí você vai utilizar Pro resto da vida. Né, por um longo tempo. Exato. Então, aí a ideia está nisso, está na realização do cliente, está em entender o que é que o cliente necessita, porque não adianta eu estar oferecendo para o cliente uma coisa que ele não vai, que ele não pediu primeiro, né? O que é que adianta eu trazer um projeto de uma casa com sei lá, uma adega para um cliente que não bebe. Não bebe vinho. Entendeu? O que é maravilhosa, linda, incrível para mim, mas não para ele. Vai ficar linda essa adega. Olha que bonita na perspectiva. Esse Cabe monte de 500 garrafa, vinhos. Tudo iluminadozinho. 500 rótulos. Olha que maravilha. Exatamente. Aí o cliente, Alan, eu não bebo. Você não ouviu Eu sou isso evangélico, né? Você não evangélico, eu ouviu não isso na bebo. nossa primeira reunião. Tá entendendo? Ou uma área gourmet, como eu tava conversando com um cliente de Maceió, ele dizendo, eu não gosto de receber. Eu gosto de sair final de semana, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ir pro mundo, eu gosto de ir pra um barzinho, eu não gosto de receber, eu não gosto de ter trabalho. Então, cada cliente é um mundo, é um universo. Isso acontece muito na nossa área. O cliente vai, a pessoa faz uma prospecçãozinha, aí você vai procura imóveis para ele. Aí, como a Natália falou, o cara não gosta de ficar em casa, não recebe amigos, não gosta de estar dentro de casa. Aí você vai, quer empurrar um imóvel nele que tem área gourmet. Não vai entrar na cabeça dele que ele não vai comprar aquele imóvel. Por E isso que eu segundo, acho ele que vai procurar outro profissional. Eu acho que é muito importante ouvir o cliente, né? A gente às vezes sim. quer vender, quer, no caso da gente, a comissão, os honorários, e não é por aí. Exatamente, essa questão da área gourmet que vocês estão falando, que é algo que nos últimos tempos ficou bem Evidente. em evidência, todo mundo quer, assim, a maioria, né? Tem gente que realmente não quer, tem gente que realmente não faz uso disso. Eu mesma morro de preguiça, né? Então, mas olha, às vezes a receber. questão do espaço gourmet não é que você tem a obrigatoriedade de usar ele você cozinhando. Mas, por exemplo, você pode chamar seus amigos para estarem à noite ou de dia, seja lá o horário que for, contratar um chefe para cozinhar e vocês assistirem. Sim. Entendeu? Você pode ter um forno de pizza, chamar um pizzaiolo para fazer lá a pizza para vocês à noite. Não necessariamente seja essa a questão. Quando você falou do seu cliente, você disse, olha, meu cliente não gosta de receber. Aí tudo bem, ele não gosta de receber, não tem para que ter esse espaço lá para ele receber as pessoas. Ele precisa, talvez, se tiver uma piscina ou coisa parecida, ele precisa de um apoio para ele ter alguma coisa ali que ele faça uso. Mas nesse caso de eu não gosto de fazer, mas eu adoro receber em casa, é conveniente você ter esse uso. Então, o uso, você nota que tipo, o mesmo espaço, ele pode servir de algumas formas para diferentes perfis de cliente, entendeu? Até para dimensionar um espaço, vamos dizer, uma área gourmet de uma pessoa que não recebe, mas gosta de estar com a família, ele, a esposa e um filho. Sim. Você vai fazer uma área gourmet, mas não precisa fazer uma área gourmet gigante. Exato. Faz em uma proporção menor, né? Exatamente. Tudo isso tem que você ir colocando num programa para que isso seja que chegue àquele ponto final que é o projeto ideal para isso. A realização, né, do cliente, que quando o cliente estiver realizado, você vai se sentir excepcional. Exatamente. E a gente fica feliz, né? Eu, particularmente, eu fico feliz demais quando eu vejo o meu cliente satisfeito, realizado.
É bom demais. Muito bom, é muito bom. E assim, obra, minha gente, é algo que é dor de cabeça, né? Não tem como não ter dor de cabeça. Você tem atraso de entrega de material, você tem atraso de fornecedor, De tudo. você tem algumas situações que é dor de cabeça. Aí cabe a gente saber pegar olha, aconteceu isso por conta disso, vamos ter calma. É como você falou, aí é algo que você talvez use para o resto da sua vida, ou talvez, enfim, você vai usar durante um bom período da sua vida, no mínimo. Então é importante você perder 15 dias, porque você vai ganhar o negócio bem feito para o resto da vida. Né? Eu sempre converso com meus clientes, né? Tem negócio que a gente precisa fechar rápido porque é uma oportunidade ou porque tá esgotando, tem outras pessoas ali interessadas também, mas quando não é uma ocasião assim, lógico que eu tenho pressa em vender, em ser remunerada, mas seria até hipócrita se falasse que não, mas eu sempre converso com o meu cliente que ele decida com tranquilidade, porque é uma decisão séria, e que se for um imóvel para morar, ele não pode... Às vezes o cliente tem muita pressa. Eu quero uma casa pronta, eu quero uma casa assim, a gente não encontra. Ou encontra o imóvel e não está dentro da realidade financeira dele, né? Ou não encontra o que ele quer em um imóvel. Então, vamos partir para construir o seu imóvel, né? A gente tem essas opções, né? Mas faça com tranquilidade, faça com calma, para que você não se arrependa, para que você fique satisfeito com essa escolha. Né, isso começa do início, né? Com quem eu vou contratar, depois de contratar, esperar. Sim. A ansiedade é grande, mas tem que dar uma esperadinha, com calma, respirar. Tomar uns florais. Entender como é que vai funcionando o fluxo, até porque o mais importante eu acho que é a comunicação, né? Em todas as profissões. Sim. Na nossa profissão que a gente está trabalhando com algo que está sendo executado, isso é super importante, entendeu? Vamos rever tal ponto, porque eu vi aqui que tem uma observação que ele não funciona para aquele uso, né? Então, deixa eu dar uma estudada maior aqui para te passar o produto certinho mesmo. Né? Essas coisas assim que a gente vai comunicando com o cliente pegar também e ser bem aberto. Eu não gostei daquilo, vamos dar uma mudada naquilo, bora ajustar. A maioria dos projetos que eu faço no escritório, a grande maioria, eu não sei mensurar números, mas a grande maioria ele é sempre aprovado e a gente passa para frente. Sempre tem observações pequenas, né? Tipo, eu não queria a TV nesse ponto, bota a TV naquele ponto ali, não precisa de tal coisa em tal lugar, e a gente vai fazendo esses ajustes, mas a maioria a gente tenta... Quando é um cliente assim, do dia 24 de fevereiro, meio exigente, ansioso, cri-cri, né, Sidney? Aí pesa. A gente é do mesmo dia de nascimento, a gente tem o mesmo dia, então a gente tem coisa que a gente é muito parecido, né? Tá vendo que eu sofro dobrado, tá vendo? Alguém tem que sofrer. Aí eu fico imaginando. Então, deixa o Alan trabalhar em paz, viu, Mas Sidney? ele deixa. Ele manda mensagem na hora que for. À noite. À noite. Quando eu tô lá próximo, eu pego e respondo, mas não tem problema nenhum. Eu não tenho problema de horário de atender cliente em horário nenhum. Só que às vezes você tá fazendo alguma função, alguma coisa que não condiz, né? Eu tô na festa da minha sobrinha de 8 anos, tá maior barulheira, como é que eu vou ouvir um áudio? Exemplos gerais, assim, que acontece. Ou então, eu tô num churrasco, tomei 3 cervejas já, eu acho que a mensagem não vai sair legal. Aí, enfim, são várias situações, mas a hora que for, eu atendo, eu respondo. Dentro das possibilidades. Isso, acho que hoje, com o WhatsApp, tem que ter muito esse filtro. E a pessoa que envia, ela tem que ter essa consciência. Às vezes ele tá lá em casa, deitado, sem fazer nada, mas a pessoa tá no carnaval agora, em Marcel, lá no trio, pulando, e não consegue responder naquele momento. Então, essa questão de WhatsApp, hoje, ela nos traz uma cobrança muito grande. E principalmente porque as pessoas são diferentes. Então, são horários diferentes. Eu observo... Tem pessoas que dormem tarde, da mesma forma que tem pessoas que dormem cedo. Uhum. Aquele cara que dorme tarde, para ele é normal mandar um WhatsApp para aquele horário. Uhum. Já o que dorme cedo, ele já vai estar dormindo. Aí acorda mais cedo, aí manda cedinho.
E a pessoa que recebe, se não tiver essa tratativa, não vai viver. Tem que deixar no silencioso, né? É, Tudo mas- meu é É porque silenciado. assim, o WhatsApp ele é um alerta muito legal, né? Você tem ali o seu cliente, ele precisa. Porque se você parar para pensar como funcionava antes, o seu cliente tinha que ligar para você. Não, eu não sei como a gente resolvia tanta Pois coisa é, sem mas isso olha, o aqui. cliente precisava ligar para você Falar. e se fosse uma coisa muito séria, tinha que marcar uma reunião. E hoje, quantas reuniões a gente não faz no WhatsApp? Porque aquilo ali não deixa de ser uma reuniãozinha Sim. rápida, né? Eu acho muito, muito positivo tudo isso. E ali, ou seja, o cliente teve dúvida, manda ali todas as mensagens, e aí se você tiver online, você já responde. Às vezes você está online, mas você não está disponível. Porque às vezes eu estou em reunião, muitas vezes acontece, eu estou em reunião e eu preciso estar online porque eu preciso Sim. mostrar algumas coisas que estão na minha conversa com o Acontece cliente, com o fornecedor. muito. E você está online. E a pessoa diz, ó, que filho da peste. Tá online e não Tá responde. online e não me responde. Aí tem, funciona assim, tem entendeu? cliente que ele manda mensagem com 1 minuto, se você não responder, ele já liga pelo WhatsApp. Se E você, fica ligando. ligando o tempo Quando inteiro. acontece isso comigo, realmente é alguma urgência, assim. O cliente, eu consigo, porque Isso é. a gente vai criando uma sintonia com o cliente, que o cliente vai entendendo como você funciona, você vai entendendo como o cliente funciona, durante aquele período ali que você está trabalhando. E aí, se o cliente liga para mim, e eu não... tipo assim, liga... Aconteceu até recentemente, não foi? Foi com você. Você ligou, foi... Você ligou... Olha, aos poucos ele tá Não, só- mas ele ligou 2 vezes, só que eu tava em reunião. 2 vezes. Foi. Aí eu disse, Raramente "Eita, eu é ligo alguma 2 vezes." coisa urgente, é alguma coisa urgente. Só que eu tava com outro cliente, atendendo alguma coisa. E aí eu disse, eita, deixa eu terminar aqui porque eu retorno. Aí quando eu fui ver, era uma coisa que a gente já tava ali resolvendo, que já tinha outra pessoa envolvida também que estava resolvendo. Ou seja, você sabe era uma coisa que precisava ter aquela informação na hora, mas infelizmente coincidiu de na hora da urgência ele realmente estar totalmente indisponível, porque eu estava em alguma reunião muito, muito séria na hora. Mas é tudo uma questão de relação. Qualquer profissional com cliente é uma coisa que tudo tem que ter a comunicação, sabe? Isso sai da arquitetura, isso vai uma questão mais de gestão do meu escritório. Isso vai muito dessa forma, assim. A gente vai se comunicando, vai se ajustando. Eu não posso dizer que eu tenho problema com os meus clientes em relação a Também isso, não. não. Eu consigo educá-los bem. Às vezes são mais outras questões, outras pessoas. Mas com os clientes, não. Alan, eu vi você falando aí de reformas, aí me despertou um detalhe. Quando você tiver aquele cliente que deseja fazer uma reforma no seu imóvel e não tiver com capital, a Caixa também financia, viu? Meu Ok. Deus. Tá rolando, Já tá fazendo a venda, Tá rolando um merchandising aqui agora. Agora ele fala daqui, eu pensando, rapaz, será que o Alan não tem um cliente que queira fazer um financiamento Tem, de com certeza. uma reforma de uma casa? Tem, Alan. Quando ele fala, rapaz, Alan, pensando, Alan, em executar aquele meu projeto da reforma, mas apertou aqui, tive que investir ali, não deu esse mês. Vamos fazer. Bom pois saber. Vamos Peraí que colocar eu em tenho prática. um cliente aqui, um amigo que resolve isso rapidinho. Você já... Já compartilha o contato. Pode mandar o WhatsApp que é online. Perfeito. É rapidinho. Voltando ao assunto da arquitetura, né? Já Eu foi pra tava. vários lados, assim. Agora a gente saiu totalmente do Mas foco. é isso mesmo, tá tudo certo. uma conversa Isso é podcast, gostosa. viu? Eu tenho visto muito. Até porque eu vim morar aqui. Por enquanto eu tô num apartamento alugado e já tinha uma armorizada. Eu disse: não, vamos para uma pegada industrial. Sendo que eu tenho visto muito lá em Maceió, principalmente, muitas obras sendo executadas com aqueles pré-moldados de ferro, de aço, né? Que dá uma estética bem industrial. E eu já vi algumas casas sendo produzidas naquele material. Você enxerga com a Arapiraca temporalidade... tem também, viu, Eduardo? Mas eu não... É porque eu não vi ainda. Você enxerga uma temporalidade nesses materiais e quais os benefícios de você usar o aço, que é um material bem resistente, né? No Então- caso seria temporalidade, né? Não seria a Não, temporalidade. Não, é porque assim, como eu falei, por exemplo, a Natália falou sobre minimalismo. Minimalismo é um conceito, né? É um estilo de arquitetura, né? E ele é mais fácil você entender a temporalidade do minimalismo porque ele não tem tanta informação. Uhum. Aí é mais fácil. E essa questão do estilo industrial, tudo pode ser atemporal. Toda arquitetura pode ser atemporal, a partir do momento que ela seja uma arquitetura madura. O que é uma arquitetura madura? É aquela arquitetura que é desenvolvida
é aquela arquitetura que é pensada, é aquela arquitetura que ela se enquadra no contexto que ela está sendo executada. Então, por exemplo, o estilo industrial, ele pode ser totalmente atemporal. Tem várias casas em estilo industrial que aparecem essas questões das vigas metálicas ou das cubetas na parte da laje. Ela pode ser totalmente atemporal, porque o estilo está sendo muito bem resolvido, entendeu? Uhum. Quando eu falo de uma arquitetura madura, é uma arquitetura que ela está sendo bem resolvida, que ela não precisa, por exemplo, eu não preciso colocar um enfeitezinho na fachada para que ela ganhe importância, porque a volumetria que eu fiz e a função daquela volumetria já está atendendo a necessidade estética para que ela perdure para sempre, que ela se torne referência. E Entendeu? até esse estilo industrial, ele acaba precisando de não muitos acessórios para deixar esteticamente bonito, porque, querendo ou não, já esse uso do ferro, geralmente se usa o preto, né? Muito nesse estilo. Ele acaba sendo um pouco da decoração da casa, né? Também, e o concreto aparente, né? Porque só Uhum. ferro, a gente tem a questão da vedação, a gente tem a questão das lajes, então os ferros que você fala, pelo que eu estou entendendo, são muitas vigas, né? Tem muitos beirais que são feitos com essa questão da estrutura metálica. É um estilo que eu volto a dizer, se for bem pensado, se for organizado, se tiver esse conceito bem definido, maduro, ela pode ser atemporal. Como eu falei quando a gente estava conversando a respeito, o clássico pode ser atemporal também, porque até o kit, que ele é mais over, né? Mais cheio de informação, ele pode ser atemporal também. É tudo uma questão de Até ser o brega. pensado. Exato, o kit. Brincando, assim, o cafona pode ser atemporal. Explica o que é o kit. Então, é o excesso. É o excesso, over. aquele bombardeio de informações. Tudo Não sei pode se a ser. palavra não é bombardeio, mas assim, que tem mais informações, mais... Por exemplo, tem uma casa de uma blogueira famosíssima, ela é riquíssima, e ela tem muito colorido na casa É dela. a Tássia. Não, é a Silvia Braz. É linda a casa dela. Ela... Foi feita pelo Sig Bergamin. E pelo Sig. Elegantérrima, aquela mulher. Exato, a casa dela tem muito colorido, né? Tem muita estamparia na casa dela. É o estilo do arquiteto. Ele conseguiu, inclusive, também definir um estilo para ele, que é o legal do arquiteto fazer, sabe? Quando a pessoa pensa naquele, já vai direto nele, né? Exato, eu tenho meu estilo. Meu estilo é uma questão de fazer um espaço mais aconchegante, sabe? Por exemplo, eu não sou tão minimalista. Eu gosto de criar texturas mais naturais. Eu gosto da madeira. Eu gosto de vários tons de madeira. Você tem vários tons de madeira. Até a preta, até a madeira carbonizada. Eu gosto de algo mais aconchegante, assim. Eu não gosto porque o minimalismo, dependendo, ele pode ser muito frio, né? Pelado, é aquela coisa... Exato, o minimalismo ele é muito frio, mas, por exemplo, eu gosto de flores, eu gosto da natureza entrando na casa. Também. Eu gosto de casas que elas sejam apenas um abrigo, que o espaço em volta esteja integrado com ele, sabe? Tipo que o jardim, que você de dentro da sua casa consiga ver o jardim, ou que você traga o jardim para dentro da sua casa. Eu acho que eu sinto essa necessidade primitiva de ter contato com a natureza, sabe? De ter... eu tenho muito isso também. De sentir o vento, entendeu? Por mim, as casas são todas abertas e você substitui janela por porta, para você abrir, você está deitado Integração, né, entre os você está ambientes. deitado na sua cama com a porta aberta e a grama está ali logo do lado, entendeu? A gente vem passando muito isso pela transformação dos conceitos, que antes as casas eram divididas sempre com alvenaria, a gente vem passando por esse... Compartimentalizada. A gente acaba... Open space, né? Em ambientes mais abertos. Eu vi outro dia, eu acho que foi no TikTok, um apartamento que a divisão do quarto para a sala, para a cozinha, são apenas pequenas paredes e o ambiente é todo integrado. Ou seja, do quarto você consegue ver o apartamento inteiro. Ou seja, basicamente não tinha alvenaria no apartamento. Também nem é um tanto, né? Que aí a bagunça... Não é só a bagunça, você tem que entender o
usuário daquilo ali, né? Porque, tipo, se você tem filho, não dá pra funcionar desse jeito. Mas uma coisa curiosa que evoluiu, assim, né? Tipo as cozinhas abertas, né? Sim. A gente hoje tem uma integração geral, sala, cozinha. Área gourmet. Por que isso? É fácil de entender. A gente vem de uma cultura de ter muitos funcionários, Sim. né? De ter um serviço dentro da sua casa, que hoje em dia cada vez se torna mais escasso. Vejo hoje essa tendência do conceito open space muito bacana. Porque, por exemplo, a minha casa, eu tenho área gourmet, eu tenho sala de jantar e eu tenho cozinha. Então, eu tenho 3 mesas ali. 2 dessas mesas praticamente a gente não usa, né? E assim, você hoje tem essa tendência de ter um ambiente integrado, que você tem uma cozinha integrada com a sala, que já tem ali a televisão, e que você já recebe as pessoas também já é área gourmet, ou você faz o seu churrasco no domingo. E quando você vai fazer um jantar mais formal, mais aquele ambiente também se adequa a isso. E você tem uma mesa bacana que você consegue tudo isso. Um ambiente para limpar, né? Uma coisa mais compacta. Então, eu acho muito bacana isso, essa tendência. Essa tendência, ela vem também do fato da questão, por exemplo, quantas casas a gente faz hoje sem dependência de empregado? Porque a gente não tem mais a cultura de ter um funcionário em casa, né? Cada vez menos, na verdade. Sim. Ou é uma pessoa que passa o dia, ou você não tem. Diarista, né? Aí você usa a sua cozinha, é você que faz a sua comida. Se você não come fora, você que faz a sua comida. Então, para que ter uma cozinha lá isolada? Essa cozinha pode estar integrada. Esse estilo americano é por conta disso, porque lá há muito tempo já que não tem mão de obra para isso, né? E às vezes você tem um fogão na cozinha, um fogão na área gourmet, né? E é muito trabalho. Então essa investimento essa também. integração, ela gostei, bem relacionado com a história do nosso, da gente, né? Historicamente é isso. Tipo, hoje você tem essa questão. Por exemplo, eu fiz uma casa para um cliente que a gente integrou a cozinha. Ficou linda. Existia uma cultura nessa família de toda reunião familiar, uma família grande, toda reunião terminava na cozinha. É como na casa da minha mãe. A gente vai pra lá, combina de ir, para todo mundo pra lá, e é tudo na cozinha. Toda todo reunião, mundo comendo. Toda reunião termina na cozinha, todo mundo tá lá na cozinha conversando. E a cozinha dessa outra da casa que esse pessoal morava, era uma cozinha pequena, não era uma cozinha grande. Eu disse, não, vamos integrar agora, eu conheço o pessoal muito, vamos integrar, fazer uma cozinha bem grande, porque a gente termina funcionando aqui desse jeito. Só que vocês são uma família grande. E nem todo dia tem um monte de gente para almoçar, porque já tem filho, já tem neto, uma família grande, genro, nora. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa de uma cozinha pesada, que é uma cozinha que vai ser feito no dia a dia, a funcionária vai estar lá cozinhando, porque se eu for trazer isso aqui para sua cozinha social, ela vai terminar ficando muito bagunçada, talvez, no dia a dia. Então, a gente poderia ter essas duas cozinhas. Eu faço muito, dependendo da planta e da necessidade de metragem quadrada que o cliente tem, eu integro muito cozinha com área gourmet, porque é um espaço que você termina tendo o mesmo uso e você justifica um pouco e dá amplidão, sabe? Fica mais amplo, fica mais legal. Eu não gosto muito integrada com a sala, porque eu acho que fica uma bagunça só, mas eu gosto muito da ideia de área gourmet com cozinha. É porque o estilo americano é assim, né? A cozinha tem a mesma importância da sua sala de jantar, da sua sala de estar. A cozinha, ela tá no mesmo nível de uso, assim, no sentido não de uso, de importância. A cozinha, a gente tem a cultura da nossa cozinha ser fechada, né? A nossa cozinha, você tem uma porta, você entra e tá lá a sua cozinha. O americano não, ele tem comumente, né, na sua grande maioria, a cozinha é totalmente integrada, separada às vezes por um balcão ou por uma ilha. E o legal disso tudo é a a gente repensar, né? Eu, por exemplo, quero vender minha casa por algumas questões, mas eu quero uma casa, um ambiente, e que eu possa usar todos os ambientes, que seja muito funcional, e não que fique lá uma sala só esteticamente bonita e sem uso. Eu acho que a gente caminha muito para isso. Exato, aí você não precisa ter muitos espaços, você não precisa ter uma casa toda cheia de espaço, de ambientes, né? Você pode ter espaço mais amplo, né? E mesmo que você não use aquele ambiente sempre, se ele tiver integrado com outro espaço, ele amplia aquele espaço ali, entendeu? Sim. Aí fica legal também. Tipo, você tem uma sala de estar, você tem uma sala de TV, você tem uma sala de jantar, a sua sala de estar ela vai ter um uso
pequeno, né? Comparado aos outros. Mas ele vai estar ali integrado com aquele espaço, dando a amplidão que é legal para as suas salas. E hoje você consegue ter também um ambiente aberto e ter divisórias que caso você precise, sejam móveis, né? Vamos dizer, uns painéis de correr. Exato. Vamos dizer, uma cozinha, você pode ter uma cozinha integrada. Aí, vamos dizer, quando você não está recebendo as pessoas, você tem um painel que corre e esconde fecha. a cozinha. Que aí você não precisa estar com a cozinha sempre limpa. Exatamente. Tem isso também. A gente tem recursos Verdade. que a gente consegue pegar e organizar o espaço de uma forma interessante. Pessoal, a conversa é muito boa, né? Alguma Conversa. consideração? Lá vem ele. Se deixar o pessoal... A gente gente vai fica até embora. mais- Eu poderia Quanto ficar tempo? aqui Uma hora horas. e pouco, né? Já. Já 1h20, 1h30, mais ou menos já. 1h20. 1h20. Então, Eu Vocês têm poderia mais alguma ficar aqui, pergunta ó. para fazer? Vocês ficam? Não, como eu ia dizer aqui, eu poderia ficar um tempão falando, eu amo, assim, esse assunto. Um tempo desse, meu Instagram era só isso. Eu abri o Instagram, era só arquitetura. Aí eu dei uma limpada, mas é um assunto que é muito agradável pra mim. Eu gosto demais Eu de recebo ficar por muito dentro. também. Eu tô há pouco tempo vivendo isso. Se for ver a minha conversa com a Bruna, com a minha esposa, é cheio de decoração, de tudo. É. Que a gente tá vivendo isso há pouco tempo. Mas como eu já tenho uma vivência do mercado, de 3 anos de mercado, a gente precisa, né? gente precisa saber os conceitos, o que é está que... inteirado disso. Quais as altas, o que é que o pessoal tá buscando mais em um imóvel. E eu acho que foi muito esclarecedor essa conversa, né? Ótimo, que bom bom. demais. Mas Foi- assim, deixamos aberto um momento para que alguma coisa que você queira falar, que você disse, "Eita, cortaram o meu raciocínio, eu gostaria de Isso falar. fala nisso." demais. A gente falou bastante aqui, né? Foi bem amplo o assunto. Acho que o foco foi atendido, né? Da questão de falar do mercado da gente, da necessidade de contratar arquiteto, a forma como o escritório trabalha. Enfim, eu acho que foi bem legal a conversa. Mais uma vez, obrigado pelo convite de vocês. O prazer foi nosso. O né? prazer foi nosso. Pode fazer a pergunta. Aquela pergunta. Tchan, E- tchan, tchan, e- tchan. Aquela de sempre. Se você estivesse se entrevistando, teria alguma pergunta que você queria responder, que você faria para você mesmo? Não, vocês foram bem Vocês falam demais. bem completos, assim. Eu acho que, como eu falei, o foco foi atendido, foi ótimo. Obrigadão Que pelo bom. convite. Foi legal, Que né? bom. Foi Foi bom, maravilhoso. foi agradável. Foi maravilhoso. Quando quiserem me chamar de novo, a gente Oxe, já tá vamos certo. vamos coloca ter- outra pauta aqui. Vamos ter outras oportunidades. Vamos Com lá, certeza. obrigadão. A foto. É isso, vamos tirar nossa foto. Queria também agradecer muito, Alan, sua disponibilidade. Veio de Maceió, né? Olha pra lá pra foto, né? Pessoal, só para explicar, não foi combinado não, viu? Que a gente veio todo mundo de rosa e a gente não avisou ao convidado. Sinergia. Foi- Ó, como estamos lindos hoje de Foi- rosa. Foi mais Então, um conhecimento. degradê, ó. Tá, rosa mais forte, rosa menos. É mesmo. vamos Isso tirar é foto. conexão, É olhando né? Peraí, deixa eu pra ver. ali? É. Pra isso. 1, 2, 3 e... William. Ok. E agora, para terminar, vamos saber como é que a gente encontra, né, o Alan nas redes sociais. Então, a minha rede social é o Instagram, é @Alan com L só, Alan Gaia Arquiteto, Alan com L só, Gaia com I. Aí lá tem um portfólio legal do meu trabalho, dá pra ver bastante coisa lá. E, enfim, meu escritório fica em Maceió, fica lá na Jatiuca, no Empresarial The Square, sala 822. Entrando em contato comigo pelo Instagram, a gente consegue marcar alguma Consegue. reunião, alguma coisa do tipo. Você tem alguma outra rede social, YouTube, alguma É o coisa que eu você mais usa? uso, não. É o Instagram o mesmo. Instagram é o que eu mais uso. Pronto, Instagram, então procurem o Alan WhatsApp. aí, fazer seus projetos, né? Trabalho muito bacana do Alan, vocês vão gostar. Obrigado. Deem uma olhadinha, confiram. Muito acessível também, né? É, gente boa. Gente boa, acessível. Ela não, assim, como ele mesmo falou, sempre que pode, responde de imediato as mensagens. Você pode dar o seu parecer como cliente, né? Visualiza, ou visita muitas obras, né, Alan? Alan, percebo, disse já vinha o Palmeira. Sidney é bem... É, exato. Uma Cri, coisa que a cri. gente tem hoje é uma equipe legal na minha retaguarda, né? Tipo, a gente trabalha com arquitetos contratados pelo escritório, são colaboradores lá do meu escritório. Toda a concepção projetual é minha, né? Tudo sai da minha cabeça, todo estudo vem Passa por você. vem da minha cabeça, assim. O contato com o cliente também. E tem esse pessoal na operação lá, fazendo tudo. Você é a cabeça, eles são o corpo, né? Eles são operacional, assim, a parte de perspectiva, eles que desenham o que eu passo para eles.
Então, isso faz com que eu consiga ter um atendimento diferenciado do cliente, né? Eu consiga atender o cliente, consiga visitar a obra. É óbvio que tem os momentos de produção do escritório que a gente senta para fazer um brainstorming com a equipe toda lá, para a gente pegar o que cada um acha daquilo. Eu sempre faço a apresentação dos projetos para a equipe antes de apresentar para o cliente, porque como são todos arquitetos formados e com experiência, eles conseguem me respaldar bastante nisso. E não se consegue ser bom sozinho. Você tem que ter, não, é impossível. Você tem que ter pessoas capacitadas, pessoas dispostas e que preguem da mesma filosofia. Como você falou, marcou bastante. Tentar sempre a excelência. Exato. Isso, se você não tiver equipe que tente seguir essa linha de raciocínio, não vai acontecer as coisas. Para fazer acontecer, você precisa de todo um corpo, um contexto. Hoje, né, você deixou talvez de ser o Alan arquiteto para ser o Alan empresa, o Alan Sim, gestão. é o que eu falei do início. É importante a gente entender o escritório de arquitetura como empresa. Então, o pessoal, eu não trabalho só, entendeu? O cliente não contrata aquela pessoa física, Alan Gaia. Não, ele contrata um CNPJ, uma estrutura que está lá funcionando para atender. Se o cliente mandar uma mensagem para mim agora, Alan, estou precisando de um detalhe tal, e eu não estiver no meu escritório, eu mando lá no grupo da gente, o pessoal providencia, manda o PDF, entra em contato com o cliente, com o fornecedor. Então, existe toda essa preocupação de se fazer uma empresa e não apenas um arquiteto. Então, pessoal, para finalizar, vender meu peixe, né? Eu não falei no início, mas eu sou correspondente da Caixa. Vocês precisando do financiamento para construir ou reformar, falem comigo. Meu Instagram é @SidneyCalisto, facinho de encontrar. Tem alguma outra rede social ou só o Instagram? Não, só o Instagram. Natália? Eu sou Natália Borges, consultora imobiliária, especialista em direito imobiliário, também sou advogada e estou à disposição de vocês que querem vender, comprar, alugar o imóvel. Fale comigo, eu sou especialista nisso e vocês vão ter o melhor atendimento possível. E eu sou Eduardo Albuquerque, também sou consultor imobiliário e gerente da Remax Vitória aqui em Arapiraca. Ou seja, se você quer comprar também, quer vender, quer comprar um terreno para construir, procura a gente. Se você for corretor também, vem trabalhar com a gente e é isso. E quem quiser me achar é Eduardo Albuquerque Imóveis no Instagram, no YouTube, no TikTok. Nossa! Natália, esqueci de falar do meu Instagram, @Natália Borges com 2 S. Como assim? Natália Borges com 2 S no final. No fim, isso. É isso aí, pessoal, e Valeu. valeu. Valeu, Tchau, gente. Obrigado. até a próxima. Até a próxima.